Muito boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma alegria, uma honra enorme poder fazer-lhe esta pergunta na tarde de hoje. A pergunta está baseada em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Sim, irmão. Malaquias 3, 10. Sim, irmã. Diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. A minha inquietação é a seguinte: para quem tem um projeto de empresa familiar ou um negócio próprio, qual é a forma correta de oferecer os dízimos? Sabemos que nos primeiros anos de um plano de negócio, os lucros são muito escassos, pois reinveste-se muito e a rentabilidade demora a chegar. Com base nesse mesmo versículo, tenho estas perguntas. É correto calcular o dízimo sobre o lucro? Ou seja, descontando as despesas operacionais e os investimentos antes de separar o dízimo? Esta é a minha primeira pergunta. Desculpe, irmão, para que não me venha a esquecer. Eu entendo que uma pessoa com um negócio, ou com uns negócios, ou com uma empresa, ou microempresa, deve dizimar sobre o seu lucro, sobre o lucro líquido. Digamos, lucro líquido, porque no meio disso está tudo o que compra de matéria-prima e bem, todas essas coisas. Mas será o lucro líquido? Vejam, os que sabem de contabilidade, os que sabem de administração, que são os que sabem fazer essas contas e esses números. Mas eu diria que seria só o lucro, unicamente. Obrigado, irmã. A segunda pergunta. É possível dizimar de forma anual como empresa? Ou o correto é fazê-lo mensalmente? Pois eu penso que Deus vê a intenção e o coração de cada pessoa quando faz este ato. Pode ser cada ano, cada mês, como quiser. O assunto é que o faça com o conhecimento da palavra de Deus, com o conhecimento de que você está nos caminhos de Deus, na igreja de Deus, que Deus está a dirigir, a governar esta igreja, que isso é de Deus. Essa segurança, tudo isso é o que lhe faz a você cumprir com esse dever, e é por isso que Deus vai abençoá-lo. Vai abençoar sobre isso, sobre o seu conhecimento, a sua convicção, a segurança, o amor com que o faz, a intenção com que o faz. Suponho que Deus ensinou a muita gente também a forma de dar o dízimo. Então não sabemos se de repente está a fazer algo mal, pois Deus lhe dirá. E se não, pois Deus não lhe vai dizer isso. Mas Deus olha sim o coração e o conhecimento com que você o faz. Isso é o que Deus abençoa. Sim, irmã. E já por último, para terminar, como podemos nós, como empreendedores, agradar a Deus neste aspecto financeiro e cumprir corretamente com o dízimo? Obrigado, irmã Maria Luísa. É isso o mesmo, irmão. Diz que se pode pagar cada mês, cada ano, bem. Mas o assunto é que é no lucro que lhe tenha ficado. Sim, o lucro é muito pouco, mas isso é o que há que fazer, porque o outro já não é seu, não é da empresa. É algo emprestado, um crédito ou uma matéria-prima. Muito obrigado, irmã Maria Luísa. Muito obrigado pelas suas respostas. E Deus a abençoe. As pessoas, quando tenham dúvidas acerca destas coisas do dízimo, porque há pessoas que são microempresários, empresários têm sociedades, tem também a pequena microempresa em casa, a fábrica de empadas, a fábrica de arepas, todas essas coisas. Tudo isso peça a Deus e diga-lhe: Senhor, ensina-me, porque eu quero fazer as coisas bem. E quando o faz com o seu coração sincero, com conhecimento de que estamos na igreja do Senhor, estamos no caminho de Deus, onde devemos fazer cumprir tantas coisas, então Deus guia, Ele orienta, Ele ensina a pessoa. Nós, quando lemos o Antigo Testamento, o Senhor deu instruções a Moisés sobre o dízimo e as ofertas, aí lemos, mas nesse tempo era agricultura, nesse tempo era milho, era trigo, aveia, cevada, eram produtos da terra, o que eles colhiam, e isso era o que dizimavam. Então, para eles ficava como fácil, não, para dar o dízimo. Agora é mais complicado, porque agora já com as fábricas e com tantas coisas que há diferentes hoje, que não havia nesse tempo, na época do povo de Israel, quando o Senhor deu a ordem a Moisés,
que dizimasse sobre o milho, sobre o trigo, sobre a aveia, que não sei o que mais. Então eles colhiam, e se de cada colheita colhiam 10 fardos de trigo, então davam um fardo de trigo de dízimo. Então ficava mais fácil, não é? Mais fácil. Mas isso também lhe serve a um como de orientação. Ler essa parte onde Deus ensinou isso a Moisés. Como a palavra de Deus continua e como nós somos seres humanos, somos matéria. Nós precisamos do dinheiro, precisamos de recursos econômicos como seres humanos que somos. Então o Senhor, eu vejo que Deus, na sua sabedoria, teve em conta isso para que continuasse, digamos, para que esse povo se desenvolvesse, o povo de Israel, e havia que manter os sacerdotes. Nesse tempo, tudo o que era das ofertas e dízimos era para os sacerdotes, os levitas, que estavam a trabalhar no ministério do Senhor, e eram os mestres e os dirigentes espirituais do povo. E vemos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo que o Senhor disse: há que ir por todo o mundo e pregar. Então o Senhor Jesus sabia que isso não era grátis. Quem iria grátis por todo o mundo a pregar e que tudo lhe deem? Pois é impossível. O Senhor, sabendo tudo isso, o Senhor nunca tirou isso do dízimo e da oferta. Pelo contrário, quando a igreja iniciou, o Senhor a todas as pessoas que iam chegando à igreja lhes ensinava a eles mesmos através de sonhos. Lhes ensinava a dizimar e lhes ensinava como esses deveres físicos e materiais realmente eram precisos. E assim tem sido, porque é o Senhor o que incita a pessoa e lhe ensina a cumprir com estes deveres. Porque aqui os pregadores nunca estão a dizer à pessoa: ouça, você sim deu, não deu? Mostre quanto ganha, onde trabalha. Vou lhe descontar através da empresa? Não, nós não fazemos isso. Confiamos no que Deus disse. O Senhor disse: não se preocupem pelo dinheiro. Claro, o Senhor incita os corações dos crentes para que cumpram com o dever, e as pessoas o fazem com amor. Então, esse é o poder de Deus. Essa é a igreja de Deus. Este é o caminho do Senhor. Outras congregações, e não estou a criticá-las, mas outras sim, metem a mão no bolso do crente para lhe tirar o dinheiro. E ameaçam-no. E fazem programas, e festas, e compromissos. E custa tanto. E o bilhete custa tanto para angariar dinheiro porque não tem dinheiro. Graças a Deus. O Senhor disse que nesta igreja o dinheiro jamais faltaria. E assim tem sido. Na pandemia nunca faltou o dinheiro. Na pandemia o Senhor sempre providenciou o dinheiro e nunca faltou para pagar o salário ou o ordenado aos pastores a nível mundial. Houve para pagar rendas e para pagar tudo o que havia para pagar. Houve o dinheiro. Não sei, Deus o multiplicou, não sei de onde Deus permitiu que houvesse dinheiro. Graças ao Senhor. Essa é a igreja de Deus, essa é a palavra de Deus. O que é de Deus é perfeito. Quando algo é gerido por seres humanos, é um fracasso. Tudo o que é gerido por seres humanos é um fracasso, mas o que Deus faz e gere e o que Ele governa, isso sim é perfeito. Graças lhe damos a Ele.